Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast a respeito do Apocalipse. Eu sou a Daisy. Eu sou o Fábio. Nós somos do Instituto Crescer e Frutificar. Isso. E hoje nós temos novamente o nosso convidado, Vini. Isso, Seja bem-vindo de novo. Pessoal. Fazia um tempinho, né, que você não estava com a gente, um tempinho. Né? Ah, que legal. Daisy da igreja de Éfeso. Nossa, exato, já faz um tempinho. Tempo. Mas olha, hoje o Vinícius está chegando aqui num momento meio... não é confuso, na verdade assim, vai se tornar confuso. Por quê? Porque esse momento é meio tenso, é crítico. Ele é decisivo, né? Ele é decisivo, é um grande mal para um grande bem. Isso, eu tenho certeza que ele vai trazer um monte de dúvida. A gente já está até meio preparado aqui, esperando. Ô, produção... Eu não lembro que número que é esse podcast. Esse é o 13. É o 13, né? Esse é o 13. Ok, então este é o nosso podcast número 13 a respeito do Apocalipse. É isso aí. E nós estávamos falando... Você ia falar? Pode falar. Eu ia falar que vai ser uma alegria poder participar com vocês novamente. E tenho aí várias dúvidas, mas estou acompanhando todos os episódios, estou certinho. Que legal. Então... Então, você está por dentro do assunto. Para nós é um grande desafio, porque esse tema aqui, a gente não concluiu o último podcast justamente porque ele é complexo, né? É, bastante. E a gente vai ter que falar, vamos ver o que vai sair hoje, né? Sim. Vai ficar ótimo. Gente, o mais legal é que o Vini tá aqui, ele representa vocês, né? Sim. Porque justamente, às vezes, aquelas dúvidas que vocês também ficam, ele também fica e hoje ele vai poder externar isso. E, aliás, se você tiver dúvida, coloca aí no comentário no YouTube, aliás, no Spotify também. Isso, nas plataformas de som, não é só Spotify, né, nas Daisy? Outras também. Né? Tem que lembrar ela, né? Tem também plataforma, vamos lá, YouTube, Deezer, né? E por enquanto só. Né? É até onde eu sei também. Então tá bom. E como representante do pessoal, então, dos ouvintes, eu queria elogiar o trabalho de vocês. Tem sido muito bom pra gente poder aprender com pessoas tão qualificadas. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Vini, olha, eu vou te dizer, é engraçado você falar assim, né? Pessoas qualificadas, porque quando se trata de Apocalipse, é um assunto que todo mundo evita. Incluindo nós. Ele é controverso, né? É porque, assim, a maioria das pessoas, elas realmente têm receio de estudar esse livro. Por quê? Porque é tanta figura de linguagem, tantas coisas que a gente não entende e tantas especulações que já foram feitas ao longo dos séculos, que às vezes até o livro parece que vai perdendo um pouco de credibilidade e algumas pessoas vão dizer, né, não vou ler esse livro, né? Não vou pular porque eu não vou entender nada. Mas tem uma situação nas profecias, né, que a gente tem que estar atento. O que é? A profecia, ela é um som de alerta. A gente tem que manter essa sensação de alerta. Por quê? Porque ela está apontando alguma coisa. Olha, está para acontecer algo importante para a vida espiritual de vocês e justamente para que vocês saibam lidar com essa situação. Se for no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas as profecias, elas têm esse tom. Pensa bem, a profecia de que Cristo viria foi dita por Deus no Éden ainda, né, para a serpente. Sim. Né? Quantos milênios o ser humano teve que aguardar até que Cristo viesse? Sim. Né? E nós estamos agora aguardando quantos milênios até que ele volte. Eu não sei quanto tempo tem. Pode ser que seja 20. A gente, um pouco antes, tá, gente? A gente estava conversando aqui. E se fosse para prever, quanto que você acha que seria? Quantos 10, 20, 30? Quantos anos? Agora tem 50, uma coisa... 200, sei lá. Né? Tem uma coisa nessa questão de alerta que a gente tem que ficar atento, que não é um alerta no sentido de pavor, né? Você tá num estado de alerta ou vigilância apavorado. Mas a ideia esse alerta é você estar atento aos sinais de Deus. A Deise lembrou aqui que lá no Jardim do Éden, Satanás foi avisado, né? E o homem e a mulher ouviram também, né? E ali, por que Deus não detalha as coisas, né? Ou ele não dá o spoiler completo do que vai acontecer? Na verdade é porque a gente precisa, primeiro, caminhar por fé e segundo, que é uma batalha, né? Então ele também, o próprio inimigo de Deus é usado por Deus. E Deus... nós vamos ver isso hoje. Exatamente. Né? E Deus também confunde aquelas pessoas que têm o coração duro, que a profecia, como a parábola, deixa as pessoas meio
perdidas, né? Mas isso é importante para definir quem é que está realmente no centro da vontade de Deus, e Deus está falando diretamente, e essa pessoa vai entender a mensagem, essa pessoa vai receber. Como a gente acredita que aquelas igrejas do início da carta, elas também entenderam boa parte daquela mensagem, né? Agora, se essa mensagem toda é só para eles, aí fica a dúvida, né? Eu já não tenho essa convicção. Eu acho que vai um pouco além. Essa mensagem, ela é um eco de tempos em tempos para todas as igrejas, né? Isso aí. Bom, para você que caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, nunca tinha visto a gente antes, de repente foi sugerido ou fez uma pesquisa e nós aparecemos aí, nós estamos agora falando a respeito da Babilônia do Apocalipse, tá? Isso, hoje no episódio anterior a gente começou o assunto, né? Isso. E hoje, então, nós vamos dar sequência. Mas antes de dar sequência, vamos voltar um pouquinho, né? A respeito do último episódio. Legal. O que é a Babilônia? Por que ela apareceu? Vai de repente, surgir, né? De novo, Babilônia? Sim. Mas não é uma coisa lá do Antigo Testamento? Por que o Novo Testamento e o último livro da Bíblia fala dela de novo? Né? Então, ok. No podcast passado, nós vimos que essa Babilônia, a gente teve que voltar lá para Gênesis, é a primeira vez que ela aparece, a Torre de Babel. Sim. Aquele projeto de construção buscando a fama e o orgulho humano. Né? Nós vimos até seria imperador, né? Nimrod. Então, nós vimos... Gente, se você não assistiu ou não ouviu o episódio passado, você vai ter que voltar, porque a gente não vai poder falar tudo de novo. Tudo. E depois, avançando bastante no tempo, já lá mais perto do final do tempo do Antigo Testamento, nós vimos a Babilônia de Nabucodonosor, onde Daniel morou, onde Ezequiel morou, de onde eles profetizaram, porque Ezequiel também profetizou da Babilônia, né? E que ela também representava essa questão da dominação, da riqueza, do orgulho, do homem que exclui Deus da equação. Sim. São cidades que representam muito essa humanidade, né? Ou seja, são cidades onde a ideia é fazer uma afronta a Deus, né? A gente viu que Nimrod já queria fazer assim, ele recebeu uma orientação depois de Noé e ele não manteve aquilo, ao contrário. E a gente também, acho que a gente comentou, eu acho que eu comentei sobre a questão das grandes cidades, né? As grandes cidades, acho que não, né? Acho que foram com a conversa, agora eu tô confuso. Mas a gente já teve uma vez uma conversa falando, eu tava comentando sobre isso. As grandes cidades no mundo, né? As metrópoles, elas têm uma facilidade de concentrar riqueza. Ela também tem uma facilidade de concentrar fama. Dali saem ícones, né? Da mesma maneira, ela também tem facilidade de se projetar por vários territórios. Só que, em contrapartida, quem vive numa metrópole também é quase que esmagado por ela, né? É porque ela concentra problemas também. Exatamente. Então, ela mostra a natureza humana no seu ideal, que ela deseja tanto, né? Tá nos melhores lugares, conquistar e se projetar, mas ao mesmo tempo que há uma escravidão, que há uma opressão, mas que é um preço, uma moeda que muita gente quer pagar. E os dominadores, no caso de Nimrod, assim como Nabucodonosor, nós estamos falando de períodos diferentes, né? Voltamos no passado, Nimrod seria o primeiro, mas lá na frente, no período dos profetas, Nabucodonosor foi o grande rei e nós falamos sobre a soberba dele, né? Isso. Então isso é uma característica clara, clássica da Babilônia. Quando a gente começa ali em Apocalipse 17, ela tá justamente assim, ela aparece como uma mulher, uma prostituta, né? E assim, bem exatamente orgulhosa, embriagada de poder. E no episódio passado nós também comentamos que a prostituição, embora a gente pense que é a imoralidade
vocês sabem do que, né? Que as plataformas não deixam a gente falar. Então tem que cuidar até com palavras de cortar o alcance. Mas, na realidade, quando a Bíblia fala de prostituição, a maior parte das vezes ela está falando da idolatria, que é trocar Deus por deuses. Isso. Né? É uma prostituição de relacionamento, né? Não está falando tanto do ato. Isso. Né? O ato físico. Isso. Ele está falando mais da relação. Então você traiu. Né? Então é uma traição. E aí aqui a gente viu, começando o capítulo 17, a gente viu que tinha a besta estava montada sobre ou não, ao contrário, peraí. A prostituta estava montada sobre a besta. Isso, exatamente. A prostituta estava montada. Eu pensei, nossa, mas ia ficar muito esquisito. Ia ficar estranho. Ela se sustentando, né? A cena já não é comum. Ia ficar mais estranho ainda. Um monstro, né? Montado numa... Ok. Mas é o inverso. Vamos lá. É o inverso. Então, beleza. Nesse episódio, Vini, você ficou... isso que a gente está falando, por enquanto, é só das coisas do episódio passado. Você ficou com dúvidas? Como é que foi? Eu achei interessante nisso, uma questão que eu ia pontuar é sobre a forma como ela é descrita, né? Que ela tá vestida de púrpura e escarlate, com pedras preciosas. A parte das pedras preciosas, acredito que sejam a riqueza, né? E aí, dando... minhas pesquisadas, né, para poder vir aqui. Sobre a púrpura, no que ela representa a distinção, a riqueza com relação era dos imperadores, né? Então, ela demonstra realeza e o escarlate de poder e força, tanto na parte de guerra quanto religião. Então, ela representa a parte nobre e também a parte com relação a poder e força. Porque o vermelho representa sangue, guerra, enfim, né? Normalmente... também. E aí minha dúvida seria, assim, que dentre todas as cidades que perseguiram o povo hebreu, no sentido lá, a Síria, tem a própria Babilônia, e agora já estão mais sob jugo de Roma. Por que é a Babilônia... Agora você diz nesse tempo Novo Testamento. Novo Testamento, quando João está escrevendo. Isso. Mas por que a Babilônia é a cidade que representa essa perseguição? Então, essa é uma questão excelente. Porque, na verdade, aqui até a expressão é a grande Babilônia. Não é a Babilônia, mas é a grande... Porque se fosse a Babilônia, a gente poderia dizer assim, mas então o Iraque vai voltar a ser uma potência mundial e é uma região... Para quem não sabe, a antiga Babilônia... na região do Iraque, né? Na região do Iraque. Na região do Iraque, Kuwait, um pouquinho, acho que do Irã também. Mas a grande Babilônia é justamente o símbolo do que foi essa... Por isso que a gente está descrevendo a Babilônia no passado, para dizer... o mesmo significado, só que numa forma expoente, né? Maior. Porque tem a cidade Babilônia, que é só no Iraque, e o Império Babilônico, que era chamado de Babilônia também, né? Então, assim como o Império Romano, tudo aquilo era considerado território de Roma. Mas tem um pouco a ver, inclusive, Vini, pela função que a Babilônia teve de juízo de Deus contra o próprio povo de Deus no Antigo Testamento. Certo. E que aí a gente vai ver algumas referências no Antigo Testamento hoje, mais tarde, justamente mostrando isso. Eu usei o orgulho deles para disciplinar o meu povo e por causa do orgulho deles, eles vão ser destruídos. Certo. Isso. Entende? Isso. Então, não é que Deus está querendo agora, né, pegar a igreja e... não. A gente tem que ficar... Não fazer a mesma correlação. Não é exatamente igual. Os cenários são parecidos. Isso. Porque o povo de Deus estava sendo oprimido. É esse o símbolo. Tá? Porque... Por exemplo, para o Egito, eles não foram levados, eles se mudaram para o Egito. E depois lá eles se tornaram escravos. Certo. Na Babilônia, não, eles foram oprimidos, desterrados, humilhados. Então é outra situação mesmo. A gente pode dizer que a igreja vai passar por uma humilhação, sim, mas não no sentido de Deus estar julgando a igreja. Julgando a igreja, né? Eu até pode ser que justamente esse tempo de perseguição já seja uma peneira. Sim. Né?
Ele não é um julgamento, mas ele é uma peneira. Sim. Então, quem tá firme vai continuar. resistir. Quem não tá firme vai cair dessa não vai peneira suportar, aí. né? Mas, como a Daisy disse, né, esse significado é muito importante a gente entender, então, que a impressão que dá é que é algo global. É claro, aqui eu vou entrar num detalhe que é até importante a gente referir, porque dentro do estudo escatológico existem linhas de interpretação, normalmente, como a gente já falou algumas vezes, que estão ligadas à história das denominações e a maneira como interpretam os textos. Então eu vou citar só um deles que faz muita menção à ideia de que seria Roma. Que João, quando escreveu aqui, está falando da grande Babilônia, é Roma. Você perguntou assim, mas por que não Roma? Para alguns, seria como se fosse um recado à igreja daquela época do apóstolo João, dizendo assim, olha, Roma tem esse comportamento babilônico. E tem. Sim. E ela tem realmente. Mas a questão é que a gente chama isso de preterismo, ou seja, você pegar o Antigo Testamento e entender que ele está totalmente voltado para aquele passado daquelas 7 igrejas. O Antigo ou o Novo Testamento? Perdão, né? o Apocalipse. Né? Se você pegar todo o Apocalipse, né? Você fazer a referência que todo ele está sendo ditado para aquelas igrejas da Ásia. Ou seja, que ali encerrou o Apocalipse, essa parte aqui da grande Babilônia está falando justamente do Império Romano. E isso reduz o que a gente vai ler no capítulo 18, porque vai um pouco mais além dessa história, né? É interessante porque, assim, a profecia, ela se cumpre num determinado tempo e depois ela continua tendo ecos. Não toda a profecia, né? Porque, por exemplo, Cristo não vai nascer de novo. Essa profecia se cumpriu e acabou. Mas, por exemplo, a profecia de Daniel sobre o abominável da desolação, ela se cumpriu no Império Grego. Aí, na realidade, os Seleucidas, né? Isso entre os dois testamentos, que esse tal de Antíoco invadiu o templo. Ele era o abominável da desolação. Isso, porque pôs imagem de Zeus lá, enfim, profanou o templo e tudo mais. Então ela se cumpriu, mas Jesus falou, isso vai acontecer de novo. Isso. E aconteceu no ano 70. Ou seja, a imagem que foi dita aí por Daniel vai acontecer novamente, porque Jesus está referindo isso, dizendo que na volta, no momento da volta dele, um pouco antes, esse abominável da desolação, ele vai se intitular Deus. E é interessante porque então ela se cumpriu no Império Grego, se cumpriu no Império Romano e parece que vai se cumprir novamente no final dos tempos. Né? Como um eco, né? Exatamente. Então, beleza. Mais alguma dúvida, Vini? Eu acho que era isso. E a outra questão era nesse sentido da Babilônia sendo o espírito babilônico, né? Ela pode ser entendida então como uma ideologia. Isso. Só que ela está sobre a besta também, que é representada pelo anticristo. Certo? Isso. E o anticristo, ele é um personagem, uma personificação. Isso. E a Babilônia seria essa ideologia ou esse entendimento que percorre todo mundo. Então, hoje até mesmo eu estava ouvindo uma pregação em inglês aí de um pastor norte-americano, pelo sotaque, né? Falando, a gente não pode dizer que a Babilônia não seja uma cidade quando o Apocalipse fala dela como uma cidade. Então, é verdade, ela pode realmente ser uma cidade, mas é o centro de onde sai uma ideologia que vai tomar conta do mundo. Então é muito mais do que a queda de uma cidade, mas tudo que tem por trás que emanou daquele lugar. Eu diria assim, eu gosto muito da interpretação do Richard Buckingham. Quem quiser adquirir esse livro, é um livro muito bom. Editora Thomas Nelson, Teologia do Livro de Apocalipse. Tá? Nós não estamos ganhando nada da Thomas Nelson, né? Puxa vida, mas vale a pena. Vale a pena. E aí o Richard, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é muito importante para a gente tomar em consideração. É que a Babilônia, no final das contas, ela tem que ser o contraste com Jerusalém. Né? Ou seja, a Nova Jerusalém neste caso, né? Porque a Babilônia do passado também já é um contraste de Jerusalém. É verdade. Então, quando a gente está falando da grande Babilônia, a melhor interpretação que nós vamos ter daqui para frente é começar a enxergar ela como o contraste da Nova Jerusalém.
Uma antítese. Uma antítese. Se a gente colocar lado a lado, vai ver que o comportamento das duas são antagônicos. Uma é a noiva, outra é a prostituta. Exatamente. Entendeu? Então, é realmente uma posição totalmente contrastante. Fora isso, a noiva é onde Deus habita. E a prostituta, a gente vai ver, se torna um antro de demônios. Isso. Entende? Então, essa é a cidade de Deus e a cidade dos homens. Dos homens. Essa é a ideia mesmo. É a divisão de dois povos. Essa que é a grande questão. A Babilônia, que ela entra com a grande Babilônia, por quê? Porque é o contingente de homens que se rebelaram e se mantêm rebeldes contra Deus, em contraste com o povo de Deus que está sendo resgatado. Né? Então, a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Uma sacrifica. Exato. Né, o povo de Deus. E é isso, gente, até isso é interessante falar para vocês, porque a gente tem aquela tendência de achar que o Apocalipse ele tá numa linha cronológica certinha, e não é. Tá? Então, tem coisas que estão acontecendo aqui que a gente tem a impressão, nossa, mas é que isso parece que já aconteceu ali atrás, mas agora está sendo dado mais detalhes. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque realmente o que está acontecendo aqui já foi dito lá atrás com outras palavras. Uhum. Agora a gente está recebendo os detalhes de como essas coisas vão acontecer, que é essa derrota do mal. Ou seja, né? Quando que vai acontecer tudo isso daí? Nossa, a gente fica na dúvida. Aliás, eu acho que todo mundo tem uma sensação em cada década de que agora vai. Agora vai rolar. Agora o anticristo vai aparecer e agora o Jesus vai voltar. Então, não é brincadeira que eu tô falando, nem tô zombando. Não é isso, gente. Mas a gente tem que entender que essa sensação é uma realidade. Por quê? Porque a guerra do bem contra o mal, ela não tem intervalos. Ela permanece, nós estamos na última fase. O apóstolo João, quando ele escreve as epístolas dele, ele fala muito sobre essa questão do último momento. Ele usa a expressão, se não me engano, é a última hora. Exatamente, ele fala, eis que é a última hora. Então quer dizer que é como se tivesse no relógio de Deus todo o plano concluído, agora nós estamos na etapa final depois que Jesus ressuscitou. Então, nessa etapa final, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, é a grande batalha. E o apóstolo João, nas suas epístolas, diferente de Apocalipse, mas nas suas epístolas, ele, principalmente na primeira, ele chama a atenção dizendo, olha, muitos já se fizeram anticristo. Muitos já se fizeram anticristo. E então, muitos iriam surgir ainda. Muitos Jesus ainda falou exato, que isso aconteceria. Muitos também vão surgir, mas fiquem atentos porque já é a última hora. Ou seja, a batalha está ficando cada vez mais intensa. E vai surgir o anticristo, né? Assim que João trabalha na sua primeira epístola, e a gente tem que começar a também ter esse foco. Então essa percepção de que Jesus vai voltar agora, será que esse vai ser o momento? Vem acontecendo, mas a gente pode dizer assim, nossa geração pode ver isso com muito mais intensidade do que a geração passada. Eles tinham a mesma impressão que nós temos hoje, mas a gente tem convicção, nós estamos cada vez mais próximos do tempo. Eles também tinham, que cada geração, e isso não é ruim, é bom que a gente sempre mantenha viva essa esperança de que Jesus vai voltar, independentemente de que, se for 15 anos, 50 anos, 200 anos, eu não sei. Ele vai voltar. E essa expectativa da volta de Jesus é o que dá esperança. Porque senão a gente começa a olhar demais para aqui, para a Terra, e essa que é a boa notícia, né, do capítulo 18 do Apocalipse, e a gente fica vendo a maldade da Terra e você pensa, cara, mas nunca isso vai acabar. Não é possível um negócio desses. Parece que eles só se fortalecem. E no final das contas a gente vê que não. Tem um tempo que Deus estabelece, não, até aqui vai, a partir daqui não vai mais. Vamos ler? Vamos ler, porque agora a gente tem que ir pro texto, que é a parte gostosa aí de examinar, né? Isso. Vamos lá, quem é que vai ler? Não sei, quer ler, Vini? Mas vai ser por partes, então? Isso. Vamos lá. Vamos ler agora do 1 ao 3. Então, Apocalipse 18, versículo 1, vamos lá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia,
ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E eu acho que dá para ir mais um pouco. Não. Até aqui mesmo. É engraçado, né? Porque, veja, João, agora ele vê um anjo descer do céu. Ou seja, até agora João estava no céu tendo as visões. Isso. Agora ele está na terra vendo essas coisas acontecer e ele diz, eu vi descer do céu um anjo. E era um grande anjo, né? Porque a terra até se iluminou e ele deu um forte grito. Caiu a Babilônia! Caiu a Babilônia! Sabe que não é a primeira vez que é dito assim, exatamente assim na Bíblia, né? Nós temos, e eu vou ler lá, Isaías 21:9. Gente, Isaías profetizou cerca de 600 anos antes de Cristo, tá? E ele estava profetizando para o povo de Judá, que tinha se desviado de Deus e dizendo que a Babilônia viria e que ela seria o instrumento de Deus para juízo desse povo que tinha abandonado, se prostituído atrás de outros deuses, né? Sim. Essa é a linha. Então ele fala que a Babilônia vai vir, vai levar eles cativos, mas ele também traz a boa notícia. E o 8 fala assim, então o vigia gritou, meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra, com um par de cavalos. E então o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu, todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Então a gente já vê aqui Isaías anunciando bem antes da invasão da Babilônia. Sim. Que a Babilônia iria não só invadir, mas cair. E ele está falando que é um vigia, né? Que está anunciando. Agora, quem não sabe, anjo, na palavra original grega, quer dizer mensageiro, né? Então é o papel dos anjos mesmo, eles são mensageiros. Mas você veja que nas cartas, como a gente falou lá no podcast atrás, quando fala ao anjo da igreja, já está falando ao mensageiro daquele local, né? Então, por exemplo, o Policarpo, a gente comentou, né? Que provavelmente seria o mensageiro lá de Esmirna, né? Que ele era um dos... Né? Ele era o pastor, né? Ele lidava, ele era discípulo de João. E então ele provavelmente, a carta foi direcionada à igreja de Esmirna, era para Policarpo receber. Então, toda vez que fala o anjo, aqui é a pessoa que está incumbida de uma mensagem. Então nós temos aqui uma pessoa que está fazendo vigília e ele veio trazer o quê? Um anúncio. Caiu a Babilônia, caiu. Exato. Que é vigia por quê? Porque justamente você está esperando ver as notícias. O cara que está na vigia é o primeiro que vê o que está acontecendo. E essa exclamação não se diz como que caiu, só que caiu. Então, tipo assim, ela está dominando, de repente, agora aqui vira e ela já... Ela caiu. Sim. No capítulo 17 de Apocalipse, um pouquinho antes de falar, ela caiu. Aí fala que, olha, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta e eles a deixarão nua. Então, em tese... Eu não sei, assim, a ideia que dá é que esses líderes mundiais que estavam se beneficiando dessa ideologia agora já não acham ela tão boa. Sim. E aí eles, para ter o domínio, eles até folgam, né? Celebram a queda dela e ainda fazem isso para humilhar. E Jeremias foi o cara que viu a Babilônia invadir. Você voltou um pouquinho mais no tempo agora, né? Nós estamos falando antes de Nabucodonosor invadir, né? Antes era Isaías. Agora eu estou falando de Jeremias. Jeremias viu. Sim. Jeremias ele viu quando chegou a Babilônia. Isso, Jeremias estava falando antes da Babilônia e ele viu todas as invasões da Babilônia. Ele presenciou isso e ele diz assim...
Porque ele também fala, ó, vocês vão ser derrotados, cedam, rendam-se à Babilônia, e o povo não se rende, né? E aí, mas ele também anuncia a queda da Babilônia. Ele fala assim, a Babilônia foi com uma taça de ouro nas mãos do Senhor, uma taça que embriagou o mundo inteiro. Olha como é a mesma linguagem do Apocalipse. Mesma linguagem. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Mas, de repente, a Babilônia também caiu. Chorem por ela, deem-lhe remédio. Talvez ela ainda possa ser curada. Para quem, aliás, você está falando uma linguagem metafórica, né? Mas para quem não sabe, a história foi uma coisa que chocou os babilônios. Por quê? Porque estava no melhor momento da Babilônia. Não, eles estavam no meio de uma festa. Sim, então o filho de Nabucodonosor está lá administrando uma riqueza, um império, que para eles era muito forte, filho, muito neto, seguro. A gente não tem certeza se era filho ou neto, mas enfim, o descendente de Nabucodonosor Ele que está no trono. Isso. E aí vem aquela escrita na parede, lembra? Mene, mene, tekel, parsim. Então, foi nessa noite que a Babilônia foi invadida. Numa noite, sem resistência, o maior poder do mundo caiu. De uma maneira impressionante, porque eles não esperavam sem que eles fossem... Sim, mas eles foram invadidos por um ali seria o quê? Um duto, né? Não. O próprio rio Eufrates, a Babilônia, o rio Eufrates cortava ela. Uhum. Como o rio seria, então, um ponto fraco para invasão estrangeira, eles puseram portões nos dois lados do rio. Uhum. E isso quem conta não é nem a Bíblia. Isso quem conta são os anais do próprio Ciro, tá? Que foi o imperador Medo-Persa que invadiu ali. Ele conta eles foram invadidos pelos persas. Sim. Foram invadidos pelos persas. Aí a história conta que o cara chegou lá no portão, quebrou a tranca, que era de ferro, e abriu o portão e o exército babilônio entrou ali pelo rio. Pelo rio. Então, e aí, claro, aí foram abrindo as portas do lado de dentro, foi ficando tudo... Quando os babilônios se deram conta, eles já tinham tomado a cidade. E onde eles estavam tendo a festa era bem no meio da cidade. Ou seja, eles estavam festejando e o exército já estava invadindo, o exército persa. Por isso foi de uma hora para outra. Exatamente, de uma hora para outra. É o que a gente está vendo em Apocalipse. E olha, quando a gente... Isso que é legal a gente saber. Por isso, gente, a gente sempre fala para vocês. Se vocês não conhecerem a história do Antigo Testamento, vocês não vão entender o Apocalipse. Porque... quando a gente fica vendo os sistemas do mundo, né? Sistemas políticos, sistema comercial e a maldade, você diz, meu Deus, parece até que onde isso vai? Não tem fim. Até onde vai isso tudo? E quando chega o anúncio, caiu a Babilônia, ela cai de uma hora para outra. A gente acha que é indestrutível e não é. Exatamente. E ao contrário do Antigo Testamento, né, que Deus usou um exército estrangeiro e tudo mais, tudo isso também já estava profetizado por Isaías. Isaías 45 fala exatamente isso, né, que seria dessa forma que a Babilônia ia cair. Isaías 45 fala com todas as letras. Ciro, eu vou adiante de você, vou abrir os portões de ferro, as trancas de bronze, ou ao contrário, o portão de bronze, as trancas de ferro, enfim. Ele fala certinho como aconteceu. Pedra. Exatamente. E ele não é contemporâneo. Pelo menos não o nosso ponto de vista, né? Eu creio que o livro de Isaías foi escrito pelo mesmo profeta e não por dois autores e ou outro. Isso é uma teoria que há por aí. Mas, enfim, ele profetizou que foi dessa forma e a gente pensa, não, imagina, é impossível que se caia. E aí a gente vê aqui. Se no Antigo Testamento foi por meio de um exército estrangeiro, aqui foi por o anúncio de um anjo de Deus. Ou seja, é uma ação direta de Deus. Sim. Quem está dando o anúncio agora é o anjo que vem da parte de Deus, né? Isso. Mas é para o povo. Da mesma forma, né? Caiu a grande Babilônia da mesma maneira como foi ali no Antigo Testamento, né? E aí depois esse mesmo anjo, não, é outra voz, perdão, no versículo 4, grita para o povo de Deus. Saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados. Calma, vamos lá, vamos ler. Então nós estamos aonde? Qual versículo? Versículo 4, não pulei nada não, tô lendo certinho aqui. Nós não lemos o 4, lemos? Não, eu tô lendo agora. Então vamos lá, então segue agora.
Versículo 4 em diante, vamos lá. Então, ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Vejam, aqui o povo de Deus morava dentro do território, né, nessa visão, onde essa ideologia era praticada, né, essa religião idólatra, humanista, enfim, né, hedonista, porque todo mundo está embriagado de prazer, está tudo dando muito certo, menos para o povo de Deus. Sim, né? Mas tudo tem um limite, né? Versículo 5 vai tratar exatamente assim, né? Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes, retribuindo-lhe na mesma moeda. Só nessa questão do saiam dela, também Isaías e Jeremias falaram a mesma coisa no tempo deles. Sim, saiam do meio dela. E por que que eles falaram lá? Porque como o povo de Deus estava cativo, quando chegou a invasão medo-persa, aí eles tiveram em seguida o edito de Ciro para voltar para a terra deles. Sim. Sabe? Então Deus dizendo, sai daí, ou então, cara, não fica na rua, porque a hora que o exército medo-persa chegar, quem estiver na rua tá mal. Eles estavam lá como escravos na Babilônia? Ou... Não, eles não eram escravos, mas eles eram um povo oprimido. Claro, né? Como todo povo oprimido, então você só pode fazer as coisas dentro do limite que o próprio império deixa. Mas, por exemplo, você vê Daniel ocupando uma posição de honra. Né? Então... A ideia é que você está cativo, não no sentido de prisioneiro. Não podia voltar, né? Sim, você Eles tem que obedecer. Cativo, agora você tem que obedecer às regras do imperador. Então, ali e a regra vocês podem até enriquecer aqui, Jeremias até falou, enriqueçam aí dentro da Babilônia, mas depois na hora de sair, saiam da Babilônia. Isso. Quando os persas conquistaram, tinha gente dos hebreus que não queriam sair. Teve e ficaram. Interessante isso, né? Porque vamos dizer, é uma delas. Eles vão criando o seu estilo de vida, né? Já tem as suas terras. Já nasceram lá, né? Sim, alguns nasceram, mas também não foram tantos anos, né? Foram só, 70 anos. Então, 70 anos, só uma geração quase que nasceu ali na... Eu não tenho 70 anos ainda, então eu poderia ser uma peça. Uma judia uma peça de origem judia. Mas digamos assim, né? Você, só uma geração, né? Então, você tá viva aí com... Não vou dizer a tua idade. Não, por favor. Então. Mas dá pra você construir o teu pé de meia, dá pra você ter teu terreninho, dá pra ter sua lojinha lá. Exato, sua lojinha, né? Então, é aí que tá. Então tem uma geração que nasce lá, que se cria, mas que fica na dúvida, né? Será que vai, não volta? Porque a terra de Israel tá desolada. Não tem nada, não sobrou nada. Então vai voltar, vamos sair pra onde? Vamos sair para onde, que é talvez a pergunta de quem ouviu o recado. Saiam do meio deles. Agora, nós temos que saber que quando chegar o tempo da grande Babilônia cair, nós não podemos estar no meio da contaminação. Tá? Esse é que é o sair, não é isso, não é o sair físico. Exato, não é isso. Abandona esse tipo de coisa. Esse estilo de vida. Enredar. Se a gente voltar na história, o que aconteceu com a família de Ló, né? A gente conhece a história de Sodoma e Gomorra, o que na saída tem alguém ali que se perdeu. Ficou com o coração dividido, olhou para trás. E aí veio as consequências. Então a ideia é, não olha para trás, porque Deus está julgando. E é repentino o julgamento. Não, e a gente não vai ler todos os versículos agora, mas tudo de mal que a Babilônia fez, ela vai receber em dobro. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem investimentos nesse meio todo. Vamos imaginar, por exemplo, hoje a gente entende isso quando fala de criptomoeda. Então você de repente fez um pé de meia aí numa criptomoeda que estava dando super certo. E você diz, poxa vida, agora sim que a vida ficou boa para mim. Só que ficou boa até que acontece um negócio desse. Só que quem está no meio do investimento
existe uma filosofia de quem investe, né? Espera porque os tempos, eles são assim, né? São ondas cíclicos, né? Então, quer dizer, se vai vender tudo, não saia correndo fazer besteira, calma. Nesse caso, não. Nesse caso não olhe para isso, porque Deus está dizendo, chegou no limite, chegou, como diz aqui, a gente começou o texto, né? Deus, o acúmulo de tudo que eles fizeram, de todo o pecado, chegou até o céu e Deus se lembrou dos crimes. E o Novo Testamento fala muito sobre isso, né? Do cálice da ira de Deus, que vai chegar num ponto que ele transborda. E é interessante, vejam bem como a coisa não pode ser cronológica, porque ali na frente, aqueles santos que antes estavam lá, debaixo do altar de Deus, orando, né? Deus, quando o Senhor vai fazer justiça, daqui a pouco eles vão estar aqui celebrando, mas antes já disse que esse juízo veio porque Deus derramou sobre a terra a taça com o incenso e as orações desses santos. Sim. Ou seja, eles são... A oração desses santos mártires, né? É responsável por isso. Mas eu gostaria só, aqui no versículo 8, diz assim, por isso essas pragas a alcançarão num só dia, morte, pranto e fome. Num só dia, como foi com a Babilônia lá no passado. Vini, sabe o que é impressionante? Eu não lembro agora se foi Ezequiel ou Jeremias que falou que a Babilônia nunca mais seria reconstruída, que ela se tornaria a terra de chacais, que é um animal selvagem, né? Se tornaria a terra de chacais. E é exatamente como a Babilônia está. Sim. Ela só foi encontrada, as ruínas da Babilônia, em meado para final do século XIX. Sim, mas, entretanto, né, a gente tem que lembrar que no passado recente, nós tivemos um grande, vamos chamar de rei, não é um rei, é um ditador, né? Ditador. Mas que Saddam Hussein, ele tentou reerguer a Babilônia. É verdade. Ele tentou erguer a glória do Iraque. Ele tentou, como algumas coisas originais estão no museu em Berlim, na Alemanha, ele reconstruiu ali o portal de estar e tudo mais, sabe? Então é bem interessante. E não foi para frente o plano. Não foi para frente. Porque em seguida o Iraque estava em guerra, né? E lá... nessa região, a religião predominante é o muçulmano, certo? Isso, é islamismo. Hoje. Isso. O islamismo. O que a Babilônia representa para o islamismo? Porque não é um inimigo deles ou representa... Então, para um iraquiano, é a história de um passado de glória. Da mesma forma que para um iraniano, eles gostam... começou a se chamar Irã, se eu não me engano, na década de 70. Sim, não faz muito tempo. Era Pérsia, até recentemente. E eles gostam de se apresentar como persas. Eles falam. Nós ficamos hospedados na casa de um casal iraniano, num Airbnb lá na Holanda, e eles se apresentavam como persas. Uhum. Eles falam com orgulho da terra deles, porque é a Pérsia. Então, assim, não a religião, né? Eles não praticam a religião da Pérsia, né? Que era uma religião... Você está falando da época de Ciro. Estou falando, exatamente, da Pérsia da época de Ciro, né? Eles hoje, por causa do Império Otomano e tudo mais, eles foram, então, tomados pelo islamismo, aquela região. Então, eles praticam lá o islamismo, a religião do Estado. Sim, mas permanece esse sentimento de glória, passar. Nacionalismo. Interessante. Isso, como os portugueses também gostam de falar do tempo, das grandes conquistas deles e tudo mais, né? É um passado de glória. A gente não conhece isso porque o nosso país é muito novo, não tem glória. Meio novinho mesmo, vamos deixar assim. Exatamente. Né? Mas olha, então, só agora indo um pouco à frente, né? Aí agora que ela caiu, começam os lamentadores, as pessoas que se beneficiavam dessa ideologia, desse sistema de vida, né, da Babilônia. E os primeiros que se fala aqui são os reis da terra, que lamentam porque eles desfrutaram do luxo dela, né? E lamentarão quando virem a fumaça dos seus restos carbonizados. E é interessante porque tem um cântico deles. Apocalipse é um livro de muitos cânticos, né? Agora nós temos os cânticos dos derrotados.
Né? Vamos lá? Então, esses reis da terra aqui, então, lamentam. Em seguida tem os comerciantes, ou seja, aquelas pessoas que também agora se beneficiaram dela, não como comandantes, como os reis, né? Aquele povo que está na política, que está lá em cima, enfim. Aqui são as pessoas que se beneficiaram, inclusive, das mercadorias. E não tem problema nenhum. Ouro, que vai falar aqui, ouro, prata, joias, pérolas, não tem problema nenhum, porque a Nova Jerusalém tem tudo isso. Uhum. Sabe o que é muito grave? E aí eu gostei muito de uma nota que o N.T. Wright, no livro dele, Apocalipse para Todos, colocou a respeito disso. Eu já tinha percebido, mas eu gostei do jeito que ele falou. Ele falou assim, é quase como uma notinha de rodapé que termina ali, de que no versículo 13 diz assim, também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha de trigo, fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque você está falando de muitos produtos, está falando de comércio. No primeiro grupo aqui, ele lamenta só pela perda, né? Que chegou à condenação. Parece que existe um sentimento de que isso vai chegar, ou seja, tudo que eles estão desfrutando vai ter um limite, e eles perceberam, opa, chegou no limite. Depois vem todo esse lamento sobre coisas, mas agora vem o coração do problema. E é interessante que aí eu gostei realmente muito das palavras do N.T. Wright, é quase como aquele protesto escondido. Sim. Porque... é um protesto sobre abuso. Exato, porque todas essas riquezas que os comerciantes estão lamentando, chorando agora que eles não vão ter, foi o custo de trabalho escravo e de sacrifício humano. Por isso, no começo do podcast, estava falando sobre a questão das grandes metrópoles, né? As metrópoles. Por quê? Porque a custo de suor de muita gente, parece que Deus não tem apreço a grandes cidades, né? Por quê? Porque elas realmente são opressoras. Se a gente vai ver, tem muita riqueza, você vai ver, normalmente tem um bairro ou alguns bairros muito nobres, né? Que é até bonito de passear por eles. Você vai ver jardins, isso é característica de Babilônia. Agora, tem um povo que está sendo massacrado, mas que existe uma moeda de troca aí. Porque, embora eles estão sendo abusados, eles ainda estão lá. Você pensa assim, poxa, quer dizer então que está faltando? Eles são presos? Tem uma corrente no pé deles? Não, não é. É que, na verdade, existem vantagens que se tiram em metrópoles, em grandes cidades, mesmo em lugares que são opressores, que as pessoas se apegam àquilo. E aí pagam um preço muito alto da sua vida, da sua família, porque ela não quer deixar esse estilo. Ela não quer largar esse modelo. E aí ela fica, vamos dizer, trocando o abuso por aquilo que ela gosta. E tem sacrifício também, né? E sacrifício humano. Mas vamos ao versículo, só para lembrar aqui. Qual versículo você está citando? Eu estou citando o versículo 13. O 13. Então vamos lá. É que eu já li ele. Peraí. Canela, bois, cavalos, corpos e almas. Então aqui... como que tá? Desculpa, só pessoal. Eu tô na NVT. Eu tô na NVI. O Fábio tá na NA. E tá na NA. E como que tá na tua versão? No meu está escravos e até almas humanas. Isso, e aí? Vida. Porque, bom, eu ia dizer Nefesh, mas Nefesh é Antigo Testamento, que é a alma ou vida, né? Então aqui tá falando corpos e almas. É interessante essa divisão, porque corpos a gente sabe do que se trata, né? Então, você está falando aqui de um abuso de pessoas, ou seja, numa grande metrópole existe o quê? Existe confusão na área que a gente não pode falar aqui, né? Que tem a ver com a prostituição, né? Ok. Então vamos dizer dar isso. Alguma dica, pelo menos. Uma dica, né? Então tem a ver com a prostituição. Então, essa bagunça que existe nos grandes centros, que é comum, né? Mas no mesmo capítulo, no final, fala assim... Versículo 24. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo. Pera só um pouquinho, antes de chegar nesse ponto. É isso que eu quero distinguir aqui. Porque corpos e almas, eu não quero falar do povo
distinto. Eu tô falando do povo que está sendo abusado e se deixando abusar. Aqui, né? É interessante que assim, é uma ideologia, um sistema que ele negocia o ser humano como uma commodity. Isso. Mais uma, né? E assim como ele negocia ali as especiarias, ele também vende o corpo nesse sentido. Isso. E também a alma. A alma. Interessantíssimo com relação isso. A venda, né? Uma negociação da alma, às vezes não aprisiona o corpo, mas aprisiona a alma. Exatamente. Exatamente. Então eu tô sendo abusado emocionalmente, mas eu tô permitindo porque eu tô ganhando alguma coisa com isso. Então é uma commodity, exatamente isso. E só a questão da escravidão, né? A gente pensar, mas isso é coisa do século XIX, acabou lá, não tem mais escravos. Gente, a escravidão, pela primeira vez na história da humanidade, ela é proibida no mundo inteiro, mas nós temos mais escravos hoje do que em toda a história. Onde era oficial. Né? Onde ele era permitido, né? Ou seja, horrível. A gente pensa, não, nós chegamos num nível de civilização que não vai voltar esse negócio de mão de obra escrava. Não, ele existe. Uhum. Aí a gente vai adiante, né? Você estava falando do outro povo que é opresso, mas esse não está fazendo trocas. Não, ele está sendo sacrificado. Sacrificado, mesmo, essa é a palavra. Né? Então, lá o versículo 24, em suas ruas corria o sangue de profeta e do povo santo e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Ou seja, ali mesmo eram pessoas sacrificadas em prol do estilo de vida babilônico. E isso tem muito a ver com a Babilônia do Antigo Testamento também. Porque para a manutenção daquele estilo de vida, precisava de mão de obra escrava, claro, e precisava também de sacrifícios humanos mesmo, né? Sabe aquele negócio assim, algumas vezes as pessoas banalizam, né? A guerra, não, a guerra sempre vai ser cruel, sempre vai ter morte. E as pessoas acham isso normal. E não é normal. Isso é um tipo de sacrifício humano em prol de ideologias e de alvos, normalmente dos líderes, né? Sim. Porque eles mesmos nunca vão para a guerra, né? Enfim, mas então choram, vejam, nós temos o Cântico dos Reis, então nós temos o Cântico dos Comerciantes, e aliás eles cantam 2 vezes, e depois nós temos o Cântico dos capitães dos navios mercantes, que está no versículo 17, né? Sim. Ou seja, todo mundo que lucrava com aquele estilo de vida. Que tinha alguma vantagem nesse estilo de vida. É aquilo que você falou antes. Eu estava com meu dinheiro investido, estava indo tudo bem, de repente agora fiquei sem. Então, agora nós vamos entrar numa outra situação, porque o povo opresso vai entrar no capítulo 19 com uma mudança. Se por um lado tá todo mundo lamentando, chorando, caiu a Babilônia. Tem um outro povo que tá aí, viva, finalmente o negócio aconteceu, né? Então vamos ler o capítulo 19, vamos lá. Então tá. Versículo 1 diz assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que vem dela sobe para todo o sempre. Amém. Ou seja, ela está condenada, né? Então chegou o fim dela, mas é um fim que o mundo aqui, nesse momento, porque ele está falando de todos os comerciantes, de todos os reis, de todo o povo que tinha alguma vantagem. Agora, que eles lamentaram, o povo de Deus não. O povo de Deus diz: finalmente chegou o corte. Porque não vai se levantar mais esse sistema. Esse sistema foi podado. Finalmente, ele não tem mais chance de se reerguer. Certo. Tá? A Babilônia já tinha a profecia, não vai se reerguer. Mas essa grande Babilônia aqui, é justamente esse sistema, também vai ter uma linha de corte, e que Deus disse: chegou no limite, agora eu estou julgando esta outra Babilônia, e ela nunca mais se ergue. E aí é uma festa nos céus, com os santos, é uma festa
daqueles mártires, é uma festa de todos aqueles que são povo de Deus. Alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, Vini? Queria perguntar, acho que assim, dentro daquele sistema, como vocês falaram, que corre em paralelo, pode ser que a Babilônia aqui, ela tenha caído por causa de alguma das taças da ira, por exemplo? Pode ser. Sim, pode ser. Né? Pode ser. Ou alguma das taças, ou algum dos selos, e porque eles se entrelaçam e às vezes a gente não consegue separar muito bem. Para quem não sabe, na questão escatológica também e na forma de interpretar, existem linhas que acreditam, e eu não acho que está nada de errado nisso, que há momentos do livro que ele é como uma lente. Ele abre a lente, pega o quadro todo e de repente ele fecha a lente e pega um ponto no quadro. Então o quadro é o mesmo, mas de repente ele saiu de um momento geral para um momento específico do mesmo cenário, né? Então nós estamos falando aqui, é uma imagem só, mas agora você está dando o zoom, você está olhando com cuidado aquela situação específica. Então aqui, provavelmente na derramar das taças, está acontecendo isso, mas agora você fez um corte para dizer, vamos dar uma olhada com mais detalhes sobre essa situação da economia, essa situação da forma, o estilo de vida que as pessoas na Terra estão vivendo, como é que existem as relações não só comerciais, mas de tudo, né? Como é que funciona o governo do mundo. Parece que é um recorte, tá? Então, muito provavelmente. Eu acho legal esse ponto de vista, porque parece então que o Apocalipse ele não está fazendo, como diz a Daisy, né? Não está fazendo aquela questão linear. Primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não, é uma coisa, um cenário, não é caótico, mas vamos dizer, é um cenário muito complexo. Essa complexidade, às vezes você tem que dar uma pausa para dizer, deixa eu ver se eu entendi. Olha direito para aquilo lá. Ah, nossa, agora eu tô entendendo o porquê ele tá acontecendo assim. Né? Então, é o que provavelmente está acontecendo com a Babilônia aqui, né? O sistema global. Mais alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer? Acho que é isso. Muito legal. Interessante, né? Como a Babilônia é representada nesse estilo de prosperidade como um todo, né? Dentro do que a gente vê do mundo, no sentido de agora, como até vocês comentaram no episódio passado, pós-iluminismo, tudo é com relação à prosperidade, avanço tecnológico, tem que ser provado. E como a Babilônia, dentro desse sistema ideológico, vai ser algo que vai trazer essa prosperidade. E juntamente com isso, essa confusão de que, não, só porque é próspero aqui é bom, quando a gente vê que não. E ao final ela acaba sucumbindo dentro da mensagem do anjo. Agora veja o perigo de quem vive, aí eu estou falando especificamente dos cristãos, né? Daqueles que vivem para a prosperidade. Sim, porque como podem a se pessoa confundir. Ela acha que ser próspero é um sinal de aprovação de Deus. Sim, e eu diria assim, na minha interpretação, a grande Babilônia, ela é a aldeia global, que tanto falam, né? A aldeia global, ou seja, como o mundo está se relacionando, como o mundo está trabalhando a economia, como é que o mundo está buscando o humanismo desenfreado, a individualidade, colocar o seu nome lá no alto, né? Tantas pessoas querem tanto fama. Então, tudo que a gente referiu está falando do quê? Como a expressão hoje o pessoal usa, né? É como se nós fôssemos uma aldeia global. Porque a globalização, ela está permitindo a potencialização de todas essas características. Mas então, é interessante que nós estamos agora, nesse momento, no momento da história do mundo, em que está havendo uma separação entre Oriente e Ocidente. Sim. China e Rússia, politicamente, Irã, né? Não sei o quê, encabeçando um movimento contra o Ocidente. Tipo, não queremos mais esse sistema de vida que vocês impuseram para nós. Nós queremos agora trazer a nossa verdade também. Então, veja que a gente esteve durante bastante tempo trabalhando a globalização e agora até a União Europeia está começando a se desfazer em algumas politicamente, sim, né? Agora a gente tem que pensar que a globalização vai além disso, né? Sim. Então, a globalização, nós estamos falando de comunicação,
Nós temos um mundo que se comunica hoje, conectado. Nós temos uma economia conectada. Se derruba uma bolsa de valores num país, afeta o outro. Se tem um problema de uma crise, mesmo que seja política, afeta um continente inteiro. Então, tudo isso daí mostra que é uma junção, uma conexão, que mesmo havendo todas essas guerras, vamos dizer assim, esses embates, particularmente agora, tá, gente? Eu acredito que isso está levando a um modelo de desgaste que vai levantar o que seria a besta unificadora. Isso, né? A besta que vem do mar, né? Em algum momento, talvez a separação e o caos vai ficar maior e aí vai ter que vir essa figura unificadora. Porque a globalização em si, ela não vai deixar de existir, já que o ser humano está apaixonado por isso. O que mais se faz hoje em dia, e não estou recriminando, porque a gente também tem os nossos sonhos, né, de poder viajar, mas o mundo viaja, né? Hoje todo mundo viaja para todo lugar. E todo mundo quer conhecer cultura diferente, quer ouvir uma língua diferente, todo mundo quer ter oportunidade de fazer uma viagem internacional. Quem que não quer uma oportunidade dessa? Né? Antigamente era só pessoas muito ricas. Hoje uma pessoa que faz uma poupança, né, vamos dizer, junta um dinheirinho, ela realiza um sonho. Quantas pessoas... Eu tenho contato com pessoas que trabalham em serviços domésticos que já fizeram viagens internacionais. Quando é que isso no passado aconteceria? Nunca. Então o gosto pelo globalizado está cada vez mais forte. Então eu vejo aqui a Grande Babilônia justamente como um estilo de vida de uma aldeia global e que vai cair, né? Então nós não estamos, para mim não está falando de uma cidade em si, mas está falando de todo um modelo. Porque por isso que para mim é Grande Babilônia, né? Esse modelão aqui vai ser julgado por Deus e pá, porque esse modelão está aos poucos, passo a passo, oprimindo o povo de Deus. Né? Já não é mais um grande governante. Nós estamos vendo aí que a humanidade que não aceita Cristo e está cada vez mais individualizada, ela está sendo hostil sem que um cristão abra a boca. Não quer que fale, não quer que respire, não quer que faça nada. É como se fosse, vamos tirar essa gente do nosso meio. Você dizer que é crente já é uma ofensa para o outro, no sentido praticamente. Empresas que não querem contratar pessoas que só porque são cristãs. Em quantos países que o fato de ser cristão já coloca um alvo na pessoa. E parece que todo mundo quer atingir e quer oprimir. Né? Tem gente que vai dizer assim, lá vem o Fábio aí com aquele discurso vitimista dos cristãos. Não está sendo honesto com a questão. A verdade, hoje o progressismo ele está mirando nos valores cristãos. E os cristãos são aqueles que detêm os valores, então eles querem, se possível, que os cristãos desapareçam. Né? Não estou dizendo que eles querem nos matar, estou dizendo que eles estão querendo eliminar os valores. Então, se o teu cristianismo for um cristianismo menos fundamentalista, menos bíblico, que é essa posição que eles colocam, né? Então tá tudo certo, você é meu vizinho. Então tá tudo certo, porque no final das contas todas as religiões levam a Deus. Não é isso que a Bíblia fala. Agora, se você tá seguindo a palavra de Deus e fecha com esses valores, você vai ter aborrecimento, porque esse camarada vai dizer, você é um radical, então você tem que calar a boca, você não deveria nem cruzar a frente da minha casa. Isso aí. É engraçado porque é uma má notícia que é uma excelente notícia, né? Sim. Vai cair o sistema e a boa notícia a gente pensa que isso é impossível de acontecer, já aconteceu no passado. É por isso que a gente tem que ficar sempre relembrando as histórias da atuação de Deus. Isso já aconteceu no passado, isso vai acontecer no futuro, por quê? Porque Deus falou que vai. Essa é a nossa alegria, né? Amém. E próximo... Gente, já vou dar um spoiler do próximo, tá? Se agora nós estávamos muito falando da Cidade dos Homens, no próximo nós vamos começar a falar da Cidade de Deus. Deus, é isso aí. Isso aí. Muito bem, vamos encerrar porque nosso tempo aqui foi longo hoje, né? Mas foi muito proveitoso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom poder estar com vocês, tirar umas dúvidas. Espero que tenha tirado algumas dúvidas do pessoal também que está ouvindo.
Com certeza, eu tenho certeza. Comentem, né? Porque o pessoal possa comentar, curtir. Isso. Não esquece de curtir, gente. A gente sempre fala, curtir, compartilhar com seus amigos, seguir a gente também no Instagram, Isso. né? Que lá também tem esses tipos de conteúdo lá também, beleza? Com certeza, tem muito conteúdo lá, né? Nós estamos aqui justamente, nosso intuito como instituto é abençoar as igrejas cristãs ao longo do planeta aí com a palavra de Deus. O que a gente quer? É simples, que você tenha gosto pela leitura bíblica. É isso aí, então. Obrigada mais uma vez pela tua companhia durante esse podcast. A gente espera ver no próximo para a gente falar da melhor das melhores notícias. Porque não é só que o mal foi derrotado, é que o bem triunfou. Isso que é a maravilha, né? Isso aí. Até o próximo episódio, então, pessoal. Mais uma vez, Vini, brigadão. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.